Estava olhando lá em casa, inclusive o que eu falei no ano passado aqui com vocês, mencionei sobre este livro, que estava em fase de acabamento, né? E foi lançado em fevereiro desse ano, algo assim, muito legal. Mas eu não trouxe uma palavra para apresentar o livro hoje no aniversário da igreja. Eu não trouxe isso. Eu trouxe uma palavra para abençoar a igreja. E você vai ser muito abençoado aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Quem lembra da minha vinda aqui no ano passado? Você lembra? Lembra? Ah, lembrou, legal. Legal. Então, queridos, eu tenho essa palavra, Deus colocou essa palavra no meu coração para o dia de hoje. E fiquei feliz em saber que vocês tinham também um tema no mês, que é o tema do ID, né, que foi mostrado aqui em cima. E tudo a ver com muito do que eu vou falar. O pastor não lembro ter me passado essa palavra ID, esse tema e tal. Mas eu até falei com a minha esposa, que bom que tem um link muito grande. Porque quando a gente fala em ID, a gente fala em quem enviar. Em quem enviar. E geralmente a gente envia quem? Ou deveríamos enviar quem? Os que têm mais condição do que a gente de ir. Os mais jovens, os filhos, os que nascem depois na casa. Faz muito mais sentido assim do que eu enviar o mais velho, do que eu enviar o mais, vamos dizer assim, não é o general vai à guerra, mas ele fica lá no quartel, né, comandando tudo. E quem vai para o campo de batalha, quem vai para o fronte são os mais novos. São aqueles que a gente criou dentro de casa, são aqueles que a gente treinou, são aqueles que a gente deu condições. Então, como eu vou falar de filhos, eu vou falar exatamente dessas pessoas, desses que deveriam ser os capazes de ir, esses que deveriam ser os capazes de estar no campo e de defender os pais. Nossa, já comecei me atropelando, né? Eu trouxe os slides aqui, então segura o que eu estou falando, que eu já vou voltar nesse assunto para eu fazer a minha apresentação, porque do ano passado para cá a família aumentou. Você já sabe que eu sou da igreja de Queimados. Já está aparecendo aqui a igreja? Não, vamos lá, isso. Opa, cadê? Ah, já está aparecendo a igreja. Não, isso, já apagou a luz, está ótimo, vai ficar bom assim. Então, nós estamos na igreja de Queimados. Para quem não lembra da igreja, essa é a foto da igreja de Queimados, da onde eu sou pastor. Esse mês estamos fazendo 38 anos de igreja lá em Queimados. Eu sou o pastor igual o pastor Jorge, o primeiro desde o início. Desde o início Deus nos abençoou, né, permitindo que a gente tivesse vida longa na cidade onde nos plantou. Isso é muito legal. Quero apresentar a minha família, que... Olha lá, família lá, gente, olha só. Eu tenho aí a família cresceu, irmã. Esse nenenzinho tem 18 dias hoje. Meu bebê está com 18 dias hoje. Sou avô agora com mais experiência de avosagem, né, com 2 netos. Eu sei que o pastor aqui é campeão, mas eu estou caminhando para lá também, né? Então eu tenho meu filho e minha filha embaixo da minha foto em cima da minha foto com a minha esposa. Por favor, Mônica, levante-se. Olha, você está vendo ela? Você pode ver ela ao vivo e a cores, não precisa só ver na foto. Olha só. Aplaude também, por favor, aplaude também. Eu vi que a igreja aqui gosta de aplaudir, né? Que legal. Pois é, no meio eu tenho meu filho e meu genro, o rapaz mais sortudo de Queimados, esse menino aí. E a nenenzinha é a Luísa, que nasceu. E a outra minha neta está em cima de um cavalo. Esse cavalo é um cavalo do outro avô dela, que tem uma fazenda lá por perto. Então eles
são muito fazendeiros, entendeu? A minha nora anda de cavalo, ela corre com o cavalo, empina o cavalo, ela faz isso tudo aí que você imagina com o cavalo, e já está criando a filha no mesmo ritmo, já bota a filha em cima do cavalo com 2, né? Agora está com 3 anos, e já familiariza a menina já com os animaizinhos da fazenda, e eu fico muito feliz. Então essa é a família do pastor. Eu também costumo dizer que a minha vida se fundamenta aí em um tripé, que é a igreja, que é a família, e também, mais recentemente, o consultório de psicologia, onde eu atuo lá em Nova Iguaçu, também faço atendimentos online, enfim, e eu tenho me dedicado exclusivamente, fora a psicologia, na questão das famílias, e mais especificamente nos últimos anos, aos relacionamentos de pais e filhos. Tanto os filhos pequenos, na criação, quanto os filhos maiores, na adolescência. Eu tenho me dedicado a esse tema com mais afinco. E é exatamente esse tema que eu quero trazer hoje. E eu dei o nome da primeira frase do verso que nós vamos ler na Bíblia. O nome é: herança do Senhor são os filhos. Quem lembra que salmo é esse? Esse é um salmo. Quem lembra que salmo é esse? Por aí, irmã, quase aceitou. 127. Salmo 127. Vai aparecer um pouco pequeno aqui em cima, de repente você precisa ler na Bíblia mesmo, mas abre a sua Bíblia em Salmo 127, nós vamos ler 2 versículos, faremos uma palavra de oração e depois vamos continuar. Salmo 127. Verso 3 e o verso 5, diz a palavra do Senhor assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Glória a Deus. Uma palavra de oração nesse momento. Soberano Deus e amado Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Pedimos que o Senhor derrame luz sobre o texto, abençoe de forma graciosa, de maneira sobrenatural, cada um dos Teus filhos que aqui estão, para, em nome do Senhor Jesus, poder crescer hoje na Tua palavra, em nome do Senhor. Amém e amém, meu Pai. Muito bem. Herança do Senhor. Eu fiz, se você está olhando aqui em cima, algumas palavras estão com uma cor diferente. Herança, o que é herança? Herança é o que a gente deixa para os outros, mas também o que a gente recebe. Herança é o que a gente deixa, mas também o que eu recebo. Todos dois são chamados de herança. Fruto do ventre, galardão, o filho foi chamado de galardão, filho foi chamado de prêmio. O salmista chamou o filho de prêmio. Filho é um galardão, é um prêmio, é um troféu. Olha só como é que a Bíblia define filho. Não será envergonhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Algumas versões, que eu gosto mais da outra, não dessa, diz que não será envergonhado quando enfrentar os inimigos à porta. Alguém disse aí, à porta. Provavelmente uma versão mais civilizada, né? Porque hoje em dia a gente não tem mais um inimigo à porta. Nós, quando temos uma demanda com alguém, a gente o leva para a justiça e demandamos essa demanda lá na justiça. Mas nessa época em que foi escrito o Salmo, o inimigo batia na porta. O inimigo vinha à porta. E quem é que levava vantagem? Quem levava vantagem
neste contexto aqui, nesta ocasião, nesta época, número fazia muita vantagem. O maior exército vencia, pouca tecnologia, então tinha que haver número, vantagem numérica. Ou seja, ter muitos filhos era uma garantia de que você ia ter muita defesa, era uma garantia de que você sobreviveria por mais tempo, era uma garantia de que alguém para mexer com você ia pensar duas vezes, porque você tinha muitos filhos. Muitos filhos eram considerados como flechas na aljava do guerreiro. Eram assim considerados os filhos. Então essa é uma visão primária de filhos, é uma visão primária desses descendentes que o homem deixaria na face da terra, é uma visão primária desta herança do Senhor, é uma visão da essência, a essência de ter filhos. Alguém pergunta, e hoje em dia existe um modismo, de não querer ter filhos. Nós estamos entrando num contexto social em que ter filhos parece que é alguma coisa assim, que dá muito trabalho e que é para alguns, não é para todos. E algumas pessoas já selaram o seu futuro com uma frase: não, eu não vou ter filhos, porque atrapalha, o futuro que eu estou programando para a minha vida. Mas esta pessoa, quando faz isso também, ela está fragilizando o seu futuro, porque essa decisão é feita no momento em que a pessoa está forte, no momento em que a pessoa tem condições de enfrentar todos os desafios da vida de uma forma sozinha, única. Ela não precisa de ajuda, mas na essência, filhos são as condições para nós atravessarmos aquela idade onde a gente não vai ter a mesma condição que a gente tem hoje. Filhos é o que resolve o problema de dias tranquilos mais tarde. Pois é. Isto foi no tempo do Salmo 127. Diante de qual realidade estamos nós hoje? Eu vou colocar duas realidades aqui. Diante de qual delas nós estamos hoje? Eu quero pensar sobre isso agora. Filhos são suportes para os pais? Essa é a mesma realidade do Salmo 127. Filhos, suportes para os pais. Filhos, defesa para os pais diante do tribunal. Filhos, bênçãos, herança, presente, prêmio. Esta é uma realidade. Ou então, a outra realidade, ou eternos adolescentes dependentes das figuras parentais. Diante de qual realidade nós estamos? Filhos são suportes para os pais ou eternos adolescentes, dependentes das figuras parentais? Nós temos hoje adolescente de 30 anos, irmãos. Não é? Quem lembra de um amigo, não é o seu não, de um amigo que tem um adolescente de 30 anos? Quem lembra? Olha aí, fica com a mão para cima. Olha só, quanta gente lembra de um amigo que tem um adolescente de 30 anos. Está vendo? Como é que são as coisas? Pois é. E o que ratifica essa segunda ideia aqui? O que ratifica? Quais são as falas do social, as falas que andam por aí nas ruas, nos colégios, na boca dos professores, na boca dos vizinhos, na boca de outros pais? Quais são as falas que ratificam o que eu estou falando aqui? Ratificam esta visão sobre os filhos da atualidade. Eu tenho algumas falas, sabia?
você vai lembrar delas. Filho criado, trabalho dobrado. Já ouviu falar isso? Alguém lembra dessa frase? Alguém disse uma frase dessa? A Bíblia diz que esse filho aí não ia ser trabalho dobrado, ia ser o que ia garantir você no tribunal. Filhos jovens que mal ajudam nas tarefas de casa. Alguém já falou isso? Fulano é indolente, não faz nada, quer só ficar no videogame. Para comer é um arado, para trabalhar eu esqueci o resto do dia. Mas para comer é um arado, para trabalhar, meu Deus do céu. Filhos que são ironicamente chamados de aborrecentes. Você sabia que a adolescência já é a vida adulta? Você sabia que só existe adolescência no contexto do ser humano, no contexto dos outros animais dos quais nós compartilhamos esta terra? Não existe adolescência. Existe o animal jovem adulto. Não existe animal adolescente, porque a adolescência é uma construção da cultura, não é uma fase biológica. Não existe no biológico a adolescência. Existe sim a puberdade, que é o período de transição, e termina antes dos 15 anos. A adolescência é uma construção cultural. Mas estamos num contexto de uma sociedade que chama filhos adolescentes de aborrecentes. Será que o aborrecente vai ter as condições de me defender no tribunal, quando os inimigos estiverem à porta? Tem alguma coisa errada com os adolescentes de hoje, ou com os jovens de hoje, ou com as famílias de hoje, ou com os pais de hoje, ou alguma coisa errada com o Salmo 127? Falou de outras pessoas, olha, não está falando dessa gente aqui não. Filhos têm medo de se lançarem na vida fora de casa, querem ficar em casa a vida inteira, comendo às custas do papai e da mamãe. Não querem mais casar. Gente, há famílias que filhos não querem ir embora. Como assim? Será que os pais estão criando bem os filhos? Se o seu filho não quer ir embora, o problema não é dele, o problema é seu. Você que arrumou um problema. Porque mamar, gente, é muito bom. Receber as coisas na mão é muito bom. Ele só não quer ir embora porque está muito fácil. Nós temos esse comentário também. Enfim, filhos que não crescem nunca, estão sempre fazendo bobagem. Filhos tímidos em demasia. Dá para a gente desconfiar que precisam de ajuda porque são tão tímidos. Tem problemas com exposição. Se quer ser citado, já é um problema. Eu vou voltar lá no Salmo, para você ver se combina o que nós temos hoje na nossa sociedade com o Salmo 127, verso 3 e verso 5. Se faz sentido, ou nós já perdemos a essência há muito tempo. As famílias já perderam a essência há muito tempo com a visão dos filhos. Já estão completamente fora do caminho, completamente. Eu estou criando meus filhos dentro da palavra do Senhor, dentro da Bíblia, pastor. Pois é, mas quando joga no Salmo 127, a gente vê que ele está fora da Bíblia.
Então eu faço a seguinte pergunta: se essa é a nossa situação, eu faço essa pergunta aí: como os filhos hoje produzirão famílias que de fato cumprirão seu papel social? Ou seja, perpetuar a própria família. Se esta é a situação, se este é o contexto que eu mostrei a vocês, como então esses filhos vão formar outras famílias? Como então esses filhos serão a sua defesa diante do tribunal? Como então esses filhos serão a essência de uma sociedade fundamentada em família? Meus irmãos, a igreja é a última fronteira que ainda fala de família de uma forma conservadora. É a última fronteira. Mas quando ela fala de família, ela pouco entende do que está falando. Pouco entende do que está falando. Não consegue reconhecer a grandiosidade do tema família. E acaba se perdendo em outras temáticas menos relevantes. Então, para a gente responder essa primeira pergunta que eu estou fazendo aí, como os filhos hoje produzirão famílias que de fato cumprirão seu papel social, a gente precisa refletir sobre uma outra pergunta. Aliás, desculpa, tá? Eu vim aqui para deixar perguntas, né? Jamais as respostas, mas vai ser uma mensagem assim, uma palestra onde vocês terão muitas perguntas para responder, e no ano que vem, quando eu voltar no aniversário de 34 anos, quero saber se alguém já respondeu as perguntas que eu deixei aqui. Temos que receber essa pergunta, responder essa pergunta: o que é uma família? O que é uma família? Será que a igreja entende a profundidade de que é uma família? Tantas igrejas falam assim: nós somos a igreja da família, somos a igreja da família, mas o que é uma família? Que alguns podem pensar: bom, uma família deve ser um pai, uma mãe e filhos, né? Deve ser isso. Gente, muito mais do que isso. Isso aí é uma definição primária de família. Bom, vamos começar esse passeio científico agora, sociológico, não é? Com uma frase da internet que é atribuída a Rui Barbosa. Rui Barbosa, não sei se foi ele, disse que eu não li lá, mas na internet a galera atribui essa frase a Rui Barbosa: a família é a célula máter da sociedade. É a célula máter da sociedade, a família. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, que uma sociedade, ela vem de uma família. Só que essa ideia, seja lá quem foi que disse isso na era moderna, essa ideia é uma ideia muito antiga. Essa ideia remonta antes de Cristo, porque esta ideia foi encontrada nos escritos de Cícero. A família é o princípio da cidade e a origem ou semente do Estado. Cícero, um século antes de Cristo, já fazia esse tipo de reflexão. O que é a família? Princípio da cidade. Se vai existir uma cidade aqui, é porque começou com uma família. Se vai existir um estado, porque agora temos muitas cidades, também começou com uma família. Então, uma visão assim política dessa família, ela é a base de uma sociedade inteira.
a célula máter, a base de toda a sociedade, princípio da cidade. Uma cidade começa numa família. Aí, a gente vai andar um pouquinho para frente, porque antes de Cristo é muita história, né? Para a gente contar isso desde antes de Cristo, não. Vamos pegar então, mais recente aqui na história, uma outra ideia muito interessante, para a gente refletir sobre família. Vamos pegar em 1665, um cientista que fez uma descoberta tremenda. Esse cara foi, a gente pode colocá-lo dentro de um patamar de uma das mentes mais brilhantes e versáteis do século XVII. Foi Robert Hooke. Robert Hooke, olha lá o que Robert Hooke observou, olha o que ele descobriu. Ele observou uma folha de cortiça aumentada 260 vezes e descobriu que aquela folha era formada por vários compartimentos, os quais chamou de células. Tal Rui Barbosa disse que ela era a célula máter da sociedade. Olha, mas essa ideia nasceu em 1665, com Robert Hooke fazendo um experimento. Botou uma folha de cortiça diante de uma lente, onde ele conseguia aumentar, ele inventou o microscópio. E ele descobriu que a cortiça era formada por vários buraquinhos, e os buraquinhos ele chamou de cells, células. Chamou esses buraquinhos de células. Mas aí, uma teoria precisa de um século, né, para se formar, né? Uma teoria não se forma assim. Uma teoria que vai dar norte e sul ao mundo, para o resto dele, demora. Então aí nós temos mais 3 pessoas que entraram nessa história. Seus nomes: Matthias Schleiden, 1825, quer dizer, 160 anos depois, Matthias Schleiden observou que as células são as menores unidades funcionais dos organismos vivos. Um outro cidadão, Theodor Schwann, em 1839, ele estendeu a ideia aos animais. E Rudolf Virchow, em 1855, completou com: toda célula vem de outra célula. Então, esses 3 homens, trabalhando em lugares diferentes, em tempos diferentes, porque foi distância de mais de 10 anos de um para o outro, eles observando a tal de célula que o Robert Hooke descreveu, observando, eles chegaram a estas conclusões, e estas conclusões levaram à teoria celular. Levaram à teoria celular. A teoria celular parte de 3 pressupostos. Todos os seres vivos são formados por células. Ponto. Essa é uma afirmação da teoria celular. A medicina que nós conhecemos hoje só existe hoje por causa desta formulação. Porque antes dessa formulação, você vai ver que a medicina era outra. A medicina, tipo, eu acho que entope, né? Depois que eu assopro para ver se desentope. A medicina era tipo xamã, era tipo um negócio meio místico assim. Mas daqui em diante, começa a visão científica da medicina. Todos os seres vivos são formados por células. E aí nós vamos comparar com uma família.
Porque aquela frase lá do Rui Barbosa, a família é a célula máter, ele chamou de célula máter da sociedade, e aí a gente vai entender o seguinte: uau, todos os seres vivos são formados por células. Todas as organizações humanas são formadas por famílias, por grupos menores. Você pode ver, até se você trabalhar numa empresa, algum chefe lá, de vez em quando fala assim: nós somos uma família aqui. Ele chama essa coisa do afetivo para o ambiente empresarial, para que o clima organizacional ele fique mais ameno, mais tranquilo. Muito melhor eu estar produzindo ali duramente, mas sabendo que eu estou dentro de uma família organizacional, do que eu ter aquela impressão que eu estou sendo extremamente explorado. Então, todas as organizações humanas são formadas por famílias, por grupos menores. As células são as unidades morfológicas e funcionais dos organismos. As famílias são as unidades morfológicas e funcionais da sociedade. Enquanto cada célula é um tijolinho dos seres vivos, a família é um tijolinho da sociedade, de uma parte dela. Todas as células surgem de outras pré-existentes. Todas as famílias surgem de outras pré-existentes. Uma família surge de uma outra família. Você doa um filho, a outra família doa um outro filho, e aí formam uma nova família, que surgiu de famílias pré-existentes. Se não houver a família anterior, não tem como ter a família subsequente, a família sequente. E qual é a importância da teoria celular para a medicina? Qual é a importância da teoria? Por que essa teoria foi tão importante para a medicina? Por que ela deu um norte para a medicina? Foi a partir desta teoria que os cientistas puderam potencializar remédios e vacinas. Agora os cientistas sabiam quem eles precisavam curar. Para quem era o remédio? Para a célula. Um organismo doente é uma célula doente, é um grupo de células doentes. E quem é da farmácia aqui sabe que todo remédio ele tem um mecanismo de ação dentro da célula, porque ele é feito para atuar dentro da célula. Ele é feito para curar a célula. Ele é feito para curar a célula, e você tem todo o corpo curado. Porque uma vez curada a célula, você cura todo o corpo. Então, está gripado, está com problema, está etc. É feito um remédio com um mecanismo que vai atuar dentro da célula. Essa foi a grande vantagem. Agora a medicina sabe para que fazer remédio. Na época do chazinho não sabiam para quê. Puderam entender por que um remédio funcionava e o outro não. Descobriram os mecanismos de ação e a alma da elaboração do fármaco. Isso eu já acabei de falar. Eles descobriram por que uma coisa funciona e a outra não. Por que uma química funciona e a outra não. Por que um remédio funciona e o outro não. Em consequência disso, a média de vida mundial ultrapassou 80 anos no século 20, gente. Nós chegamos a 80 anos no século 20, na época de Jesus. Jesus não morreu cedo para a sua época. Ele morreu mais ou menos na época que todo mundo morria no seu tempo. Morreu aos 33 anos. Mas Alexandre o Grande também morreu aos 33 anos. Guerreiros morriam na casa dos 30 anos.
Só filósofos e profetas e pessoas que estavam fora da sociedade, viviam nos montes, ultrapassavam 40, 50 anos. As mulheres nem sabiam direito que existia menstruação. Fluxo de sangue era uma raridade, alguém conseguir chegar nesse momento do fluxo de sangue. Para você ter uma ideia, uma das pessoas mais velhas da época de Jesus foi o imperador Marco Aurélio, que morreu aos 63 anos. Um fenômeno para um imperador chegar. Ele foi o imperador que mais viveu. Os outros morreram todos na casa dos 40, na casa dos 30, na casa dos 50. Porque era o que se vivia nessa época. Adoeceu, morreu. Tomou uma flechada, morreu. Bala perdida, morreu. Tudo que acontecia, morreu. Ou seja, não podia acontecer. E no século XX, a sociedade vive o dobro da perspectiva de vida do que se vivia na época de Jesus. Eu estou falando do século XX, mas tem tudo a ver com esse momento da descoberta da célula. Bom, assim como foi importante a teoria celular para a medicina, também foi importante a teoria celular para a família. Qual a importância de pensar a família a partir da teoria celular? Qual a importância de pensar a família a partir dessa teoria? A partir da teoria, descobrimos onde colocar o foco de pesquisas e estudos observacionais. Não tem como a gente fazer uma pesquisa científica com uma família, botar uma família exposta a determinados elementos agressivos, botar outra família, grupo controle, não tem como. Não tem como fazer isso, é antiético. Então, pesquisa com família são pesquisas observacionais. Observa-se no social, observa-se famílias que nasceram naquela região, observa-se famílias daquele país, daquela cidade, observa-se. Então, agora, se eu trago a ideia da teoria celular para o contexto social, para a família, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar foco em estudos observacionais da família, para compreender o quê? Para compreender a sociedade, aonde a família está inserida. Com os estudos e pesquisas, podemos entender por que alguns pais são eficazes e outros não. Descobrimos a melhor performance de atuação para os pais, que é a alma da criação de filhos. Qual é a alma da criação de filhos? A sua performance, a sua capacidade, a sua performance é a alma da criação dos filhos. Eu vejo aqui muitas pessoas que, como eu, já devem ter filho grande, com netos também. Nossos filhos não sabem disso. Nossos filhos não sabem disso. Então o que falha? Por que o resultado é esse? Por que o resultado foi aquele? Já ouviu aquela frase? Onde foi que eu errei? Uau! Onde foi que eu errei é o máximo. Uma frase insuficiente. Ele não sabe por que diz isso, mas ele sabe de uma coisa: eu participo desse erro aí de alguma maneira. Seria tão legal a gente poder não dizer onde foi que eu errei, em consequência disso, não esperamos mudar o mundo todo, mas sim o mundo dos que estão próximos de nós. A ciência quer curar todo mundo com seus remédios, mas a gente sabe que a gente não tem condição de fazer isso.
Se a gente trouxer uma analogia para a família, da teoria celular, dessa família como célula máter da sociedade, nós não vamos conseguir curar todos, mas nós vamos conseguir fazer um bom trabalho com quem estiver perto, com quem quiser, com quem estiver próximo. Nós vamos conseguir fazer um bom trabalho com quem estiver próximo. Não é assim? Então, permita-me retornar à pergunta. Diante da realidade caótica do que se pensa dos jovens hoje, como os filhos formarão famílias que, de fato, cumpram o que apresenta o Salmo 127? Como esses filhos vão conseguir produzir famílias que sejam famílias de essência, que sejam famílias capazes de defender seus pais no tribunal, se as falas do social hoje são falas muito inadequadas? Como nós vimos no início, as mães não confiam nem uma panela no fogo para a filha hoje tomar conta. Tudo tem que dizer o que tem que fazer em detalhes. Como diante dessa realidade caótica do que se pensa hoje dos jovens, como os filhos formarão outras famílias que de fato cumpram o que apresenta no Salmo 127? Ou esse salmo vai ser um salmo empoeirado e cheio de teia de aranha, porque vai ser reconhecido como obsoleto? Isso não funciona mais. Filho não defende mais os pais. Filho não serve para essa finalidade. Eu volto na pergunta. E para responder essa pergunta, a resposta dessa pergunta está numa outra pergunta. Nessa aqui, ó. Nossa, um ponto de interrogação saiu embaixo. Mas que tipo de pais somos nós? Que tipo de pais somos nós? É a resposta que me dá um norte na pergunta que eu acabei de fazer sobre o Salmo 127. Que tipo de pais somos nós? Que tipo de pais são os seus filhos que já são pais? Porque a depender do tipo de pais que somos nós, eles vão me defender quando o inimigo estiver à porta ou não. Eles vão cumprir a essência do que é ser um filho ou não. Eles serão presente de Deus ou não. Eles serão herança ou não. O tipo de pais que nós somos. E para clarear esta pergunta, ser mais detalhado nessa pergunta, que tipo de pais somos nós? Eu vou deixar mais 4 perguntas com você, para você pensar essa ideia de que tipo de pais somos nós. E depois nós vamos orar. Eu vou fazer 4 perguntas para você, e refletindo no tipo de pais que somos nós. Primeira pergunta: sabemos como contribuir com a formação e desenvolvimento da mente, ou nos pautamos em ideologias sociais e crendices sem nenhum fundamento? Eu sei como se forma a mente dentro da cabeça do meu filho. Eu sei como ele chegou nesse ponto. Eu sei como é que foi essa trajetória. Eu conheço esse desenvolvimento. Ou durante todo esse tempo eu me pautei pelo que eu ouvi dos outros, pelo que eu ouvi da minha mãe, pelo que eu ouvi de um amigo, de um colega.
mas essas coisas que foram ditas não tinham nenhum tipo de fundamento, apenas uma expressão cultural. A outra pergunta: criamos com exclusividade e presença de qualidade ou terceirizamos as crianças às instituições ditas educacionais? Você é aquele que pensa que o seu filho vai para a escola para ter educação? Pois se você pensa isso, você e toda a sociedade estão equivocados, porque já existe um grupo bem pesado junto comigo, que acredita que educação se recebe em casa. E a escola? A escola dá ensino, informação, socialização. Agora, educação é algo que se recebe em casa. Não conte com a escola para educar seu filho, porque ele será a pessoa mais deseducada dessa vida. Aliás, a gente há de convir que educação é algo muito raro nos grandes centros urbanos. A família terceirizou para a escola, e a escola não educa coisa nenhuma, razão pela qual as cidades são sujas, as pessoas quebram as regras, não respeitam os mais velhos, não respeitam ninguém, porque não aprenderam a respeitar os próprios pais, a própria família. Que tipo de pais somos nós? Temos consciência dos impactos emocionais quando uma criança é exposta a ambientes desfavoráveis, ou nos damos por desavisados, contando com a sorte de não haver sequelas? A gente zela por isso, a gente zela pelo impacto, a gente pensa nisso, pelo impacto emocional que tem a exposição de um filho, por exemplo, a 5 horas de videogame. Pastor, tem impacto emocional isso? Tem, lógico. Porque o videogame é uma máquina. Se ele estivesse lá dentro do carrinho de corrida, lá na corrida, 5 horas não lhe faria mal nenhum. Mas diante de uma máquina, 5 horas altera a sua percepção social, lhe faz ser mais introvertido, mais calado, ele perde tempo ao treinar habilidades sociais, do que num jogo físico, onde ele está presente, onde ele vê o adversário, onde ele cumprimenta o adversário, onde ele no final, ele pode se alegrar até mesmo com a vitória do adversário. Ele treina habilidades sociais super importantes para um grupo que vive em sociedade. Um sociólogo ali, graças a Deus, obrigado, Senhor. Participamos com consciência na formação da vinculação afetiva e empatia, do ego e da sexualidade? Ou mal sabemos qual o nosso papel nestes processos de construção do ser? A gente participa? Você tem ideia de que você está participando? Que você está formando o ego do teu garoto, da tua garota? Você tem ideia disso? Você tem ideia que um passo seu altera alguma coisa na cabeça dela? Você tem ideia que uma separação de um casal, ou então não separação, mas a briga contínua e ininterrupta, mesmo que não se separe, você tem ideia que isso altera traços de personalidade? Você tem ideia disso? Você tem consciência disso? Você tem consciência que a vinculação afetiva fica prejudicada
com algumas coisas que acontecem dentro das casas. A sexualidade é formada dentro de casa, não é formada na rua, não. Se o menino vai ser menino e a menina vai ser menina, isto está dentro de casa. Como pai e mãe se relacionam e vivem lá a sua vida. Temos ideia disso? A família de hoje tem ideia disso? Essas perguntas estão dentro daquela primeira pergunta: que tipo de pais somos nós? E eu chegando aqui, nem sei que horas tem, 11h24, vou chamar a igreja para uma palavra de oração, porque era isso que eu tinha que apresentar a vocês. Perguntas para vocês pensarem nas respostas e poder fazer uma alta análise. Que tipo de pai sou eu? Que tipo de mãe sou eu? Que tipo de avô ou avó? Às vezes você está nesse contexto da criação também. Depois que Luísa nasceu, Mônica mora mais lá do que dentro de casa. Já está participando da criação. Porque a gente acaba, em algum momento, tendo que ajudar também. Então eu gostaria que todas as pessoas curvassem sua cabeça para uma palavra de oração nesse momento. Vamos curvar a cabeça nesta hora para uma palavra de oração. Oh Deus e Pai, soberano Senhor, louvado e bendito seja teu nome. Senhor, quantas perguntas eu fiz a esse povo aqui, para refletirmos sobre a questão da família, ser a célula da sociedade, ser aquele núcleo, aquele pequeno núcleo, que faz toda a diferença no grupo maior. Não podemos reclamar da sociedade se não pensarmos a família, se não pensarmos o que existe dentro de nossas casas, Pai amado. Não podemos reclamar da sociedade, porque a sociedade é uma partezinha do que existe dentro da minha casa. Eu sou um tijolinho, mas eu sou um tijolinho que, se tirar, faz falta. Faz falta. E nesse momento agora eu quero então pedir a Ti, ó Deus, que o Senhor venha derramar das Tuas bênçãos sobre Teus filhos, as famílias aqui presentes. E eu gostaria de orar em específico por aqueles que dizem assim: pastor, em especial eu gostaria muito que essa oração fosse dirigida à minha casa, à minha família, porque de algumas coisas que foram ditas aqui, eu consegui ver isso lá na minha casa. Eu consegui enxergar isso na minha gente lá. Eu consegui até lembrar de coisas que hoje eu reconheço que foram falhas. Eu gostaria de ser incluído de uma forma muito especial nesta oração. Faz um sinal com a sua mão para que eu possa abençoar a tua vida. Glória a Deus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pessoas. Glória a Deus. 21, 22 lá atrás, já vi, pode abaixar a mão. 20, aqui na frente também, 23. Aleluia. 24 agora, glória a Deus. 24, pode abaixar a mão, irmão. Aleluia. 24 pessoas. Deus e Pai soberano, tendo feito essa reflexão, Senhor, obrigado, Pai amado, porque a consciência está nascendo, e aquela que já nasceu e agora está se consolidando e se fortificando, Pai amado. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar de forma graciosa e de maneira sobrenatural, Senhor, teus filhos, os teus servos, Senhor, que agora reconhecem uma fragilidade, reconhecem uma deficiência, Pai amado, reconhecem, Senhor, que precisam, Pai amado, de serem contemplados pela Tua presença na sua casa, porque cometeram algumas falhas, alguns erros. Eu peço, abençoe, Senhor, cada um. Tome em Tuas mãos cada um.
Opere de forma graciosa sobre a vida de cada um, Senhor. Faz a diferença, Senhor, na vida de cada um, Pai amado, para que possam crescer em suas casas, crescer, Pai amado, para que possam fazer os filhos crescer debaixo de sabedoria, para que esses filhos sejam essência, sejam aqueles que vão nos livrar dos inimigos à porta, dos inimigos no tribunal, Pai amado. Sejam a essência, esses filhos têm as condições, Pai Santo. Por isso eu peço, Senhor, abençoe de forma graciosa e muito sobrenatural teus filhos, teus servos, que se identificaram de uma forma assim especial, precisando, Senhor, serem alcançados pela tua bênção em suas casas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Pai amado. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade de falar para vocês e também para o povo da live que está indo embora agora. Tá bom?